Bom, nós vamos começar a resolver uma série de exercícios que levam em consideração as competências que você vai encontrar lá no Enem, tá? Esse exercício aqui, que é o exercício que eu vou colocar aqui ao lado, tá? Ele é um exercício de química orgânica muito simples, bem tranquilo, tá? O que esse exercício está querendo? Ele está querendo que o aluno saiba fazer a fórmula molecular desse composto e a massa molar, tá? O que é a fórmula molecular? A fórmula molecular é o conjunto de átomos que fazem parte da molécula e eu vou estabelecer uma fórmula, tá? E a massa molar é a soma de todas as massas atômicas dessa molécula, tá? Porém, essa aqui é uma molécula orgânica. Então, primeiro passo, contar os átomos de carbono dessa cadeia carbônica. Átomos de carbono. Tenho um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Então, molécula C7. Tudo bem? Lembrando que o átomo de carbono faz 4 ligações. Então, cada átomo, cada extremidade, cada pontinho desse aqui representa um átomo de carbono. Toma cuidado que aqui eu não tenho átomo de carbono. Esse carbono está ligado ao nitrogênio, tá? Assim como esse carbono está ligado ao enxofre, tudo bem? Então, vamos contar os átomos de hidrogênio. Esse carbono já está fazendo 1, 2, 3 ligações. Então, ele tem mais um átomo de hidrogênio para completar as 4 ligações do átomo de carbono. Esse átomo de carbono precisa de mais um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. Vamos ver esse carbono aqui agora. Está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Então não preciso mais de hidrogênio. Assim como esse átomo de carbono aqui, que já está fazendo as 4 ligações. Esse carbono já está fazendo também 1, 2, 3, 4. Eu tenho mais um átomo de hidrogênio aqui e não tenho mais carbono. Então, agora nós colocamos o hidrogênio aqui e vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de hidrogênio. C7H5. Outro elemento que eu tenho nessa molécula é o átomo de enxofre. E eu só tenho um átomo de enxofre. Então fica apenas S aqui na molécula. Assim como o átomo de nitrogênio. Tem apenas um átomo de nitrogênio, SN. E o último elemento é o átomo de oxigênio. Tenho 1, 2, 3 átomos de oxigênio. Então, O3. Nós temos aqui agora a fórmula molecular desse composto, tá? C7H5SNO3. Tudo bem? Agora nós vamos para a segunda parte, que é estabelecer a massa molar desse composto. Então, eu vou aproveitar essa molécula que está representada aqui, tá? Essa é a primeira resposta. O oxigênio, na tabela periódica, vale 16. 16 vezes 3, 48. O nitrogênio, na tabela periódica, vale 14. E eu só tenho um átomo de nitrogênio, então 14 vezes 1. O enxofre vale 32. E eu só tenho um enxofre, então vai dar 32. O hidrogênio vale 1 e eu tenho 5 enxofres, então eu tenho ao todo uma massa 5. E o carbono vale 12 vezes 7, que é igual a 84. Tá? Agora nós vamos somar todas essas massas que nós encontramos multiplicando o valor de cada elemento pela sua quantidade. E aí nós temos uma massa molar equivalente a 183 gramas por mol. Tá? Então a primeira resposta para essa questão é o C7H5SNO3 e a segunda resposta seria 183 gramas por mol. Alternativa A. Esse exercício também é um exercício que possui as mesmas competências que se exige lá no Enem.
tá? Então, ele cita um composto, uma fotografia de um composto, né, uma representação dois elementos pretos aí, né, e ligados a esses dois elementos brancos, tá? Então a gente pode compreender, né, pode entender esses dois elementos pretos aqui como se fossem dois átomos de carbono. E por que dois átomos de carbono? Porque os átomos de carbono são elementos tetravalentes, ou seja, são elementos que fazem 4 ligações. Então tem 1, 2, 3 ligações mais uma ligação aqui para o lado. Tá? Então esse aqui é o átomo de carbono, né? Porque está fazendo as 4 ligações. Então eu faço uma ligação tripla aqui, porque é uma ligação tripla que está acontecendo. E nas duas extremidades eu tenho um elemento pertencente à química orgânica, que faz apenas uma ligação, né? Então, a gente tem o átomo de hidrogênio, tá? E aí esse exercício exige um conceito referente à nomenclatura de hidrocarbonetos, tá? Quando eu tenho dois átomos de carbono fazendo uma ligação tripla, eu tenho uma ligação IN. E como eu tenho dois átomos de carbono apenas, o prefixo utilizado para dois átomos de carbono é o prefixo ET. Vou colocar aqui ao lado uma tabelinha de prefixos de quantidade de carbonos, que é muito importante para você resolver esse exercício aqui, tá? Então, resumindo, eu tenho dois átomos de carbono, ET. Eu tenho uma ligação tripla, não preciso especificar onde está essa ligação tripla, porque só tenho dois átomos de carbono, e a ligação tripla é IN, etin. Como eu tenho um hidrocarboneto, a terminação é O. Então essa é a molécula de etino. A alternativa correta é a letra A. E esse último exercício também é sobre fórmula molecular dos compostos, utilizando a molécula de naftaleno. Tá? A molécula de naftaleno é uma molécula que tem dois núcleos aromáticos. Tá? São duas cadeias aromáticas juntas. Lembrando que a gente pode representar essa cadeia carbônica mostrando as duplas ligações do composto aromático, certo? Fica assim, tudo bem? E aí nós vamos contar a quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 átomos de carbono, C10. E aí nós vamos contar os átomos de hidrogênio. Aqui nesse átomo de carbono, ele já está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Então, não tem hidrogênio. Aqui nesse átomo de carbono, tenho que colocar mais um hidrogênio, porque já está fazendo 3 ligações. Aqui mais um, ou seja, vamos distribuir átomos de hidrogênio aqui, menos para esses dois carbonos da união dos dois núcleos. Tá? Então eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a molécula de naftaleno é C10H8. E a alternativa correta seria a letra C. Esses exercícios de química orgânica, eu vou dividi-los em níveis. Nível 1 para exercícios fáceis, nível 2 para exercícios de nível intermediário e nível 3 para exercícios de níveis avançados, onde os conteúdos não são apenas conteúdos de química orgânica, mas também de outras partes da química.